しかしながら、先ほどお話しします通り、年末年始の人の出が首都圏で減らず感染拡大が続いてきた状況、医療がさらに逼迫をしてきた状況、こういった状況を受けてですね、本日、諮問委員会を開き。É isso aí, família. Para vocês terem ideia, né, que o canal nós estamos acompanhando, né, como é que se fala assim, as notícias sobre o estado de emergência que será implementado hoje, tá? O Nishimura agora, ele está nesse momento respondendo a perguntas, né, dos parlamentares, né, sobre o estado de emergência, tanto que tem uns até muito puto por sinal, né, que estão sentando a língua neles aqui. E o governo já está soltando as diretrizes do que vão ser aos poucos, tá? Eles estão falando aos poucos as diretrizes desse novo estado de emergência. E a NTK soltou alguns também. Eu escutei aquele falando alguma coisa, tá? Tanto que o estado de emergência vai começar amanhã, se não mudar os planos dele, porque isso aqui é o boletim das 3 da tarde, tá? Porque o Japão costuma soltar um boletim, costuma de manhã, tá? O governo ou um de manhã, ou às 3 da tarde, ou às 7 da noite. Então, para quem quiser se manter atualizado ao que o governo fala, é só ficar atento a esses 3 horários. É o que o canal faz aqui para trazer as notícias para vocês. Olha lá, ele ainda está falando. Então, aí o que vai ser? Vai começar amanhã, né? Dia 8 vai até o dia 7 do mês que vem. E eu vou já linkar aqui também com a notícia que a NTK soltou, tá? Escutando, tanto que tem até o microfone da NTK aqui, é que eu não posso mostrar ali, senão daqui a pouco o YouTube, ó, me tesoura. Por isso que eu não posso colocar muitos trechos também dele falando, porque vai ter muitos jornais colocando no YouTube e fica aquela história, ah, você pegou trecho de coisa tal, aí você toma strike, né? Então é complicado nesse tipo de coisa. Então, para evitar de eu tomar strikes no canal, então eu tenho que ficar atento, tá? À política do YouTube também, porque o YouTube me deixa hospedar os vídeos lá, tá? Só que ele é uma empresa privada, então eu tenho que seguir as regras deles, tá? Mas vamos lá, né? Agora com a notícia com a fonte da NHK, tá? O governo japonês espera adotar novas diretrizes anti-coronavírus na quinta-feira, caso assim, hoje, né? A NHK apurou pormenores de um esboço das novas diretrizes anti-coronavírus do governo japonês. O governo espera adotá-las na quinta-feira, para que coincida com a planejada declaração do estado de emergência em Tóquio e outras 3 províncias. O caso seria Chiba, Saitama e Kanagawa. Como para quem acompanha o canal aqui já sabe, né, que tem estados que estão cinzentando, estão querendo sair, tipo assim, não está pedindo para o governo declarar lá também, no caso que seria Osaka, Aichi, né, porque já sentiram também, Fukuoka, né, já sentiram a pressão financeira que houve na primeira vez. Então, para evitar uma segunda vez, eles estão tentando fazer o máximo para não entrar, tá? Mas de qualquer maneira vamos continuar aqui. As diretrizes seriam revisadas pela primeira vez desde que o governo suspendeu o estado de emergência anterior devido à pandemia, em 25 de maio do ano passado. Segundo o esboço de diretrizes revisadas, o primeiro-ministro tomaria uma decisão abrangente sobre declarar ou não estado de emergência após avaliar opiniões de um painel consultivo de especialistas. Só que nesse caso daqui, né, dessa vez, ele só tomou essa decisão porque os governadores vieram a público fazer o pedido a público, senão o tio Suga ele não iria fazer esse estado de emergência, vocês podem ter certeza disso. Porque é algo que ele já deixou bem claro. Tanto que ele foi totalmente contra a retirada da campanha Go to Travel, né? Aquela campanha do turismo aqui no Japão de incentivo às pessoas viajarem e gastarem, etc. Então deu para vocês terem ideia, né? O documento também estabelece que medidas sejam tomadas nas áreas cobertas do estado de emergência. O governo exortaria a população de se abster de realizar saídas desnecessárias após as 20 horas em determinadas áreas. Isso já está sendo pedido, tá? Os governadores de Tóquio, né, Chiba, Saitama e Kanagawa já estão pedindo isso, tá? Eles se anteveram ao governo central e já pediram,
Bares e restaurantes, bom, bares e restaurantes seriam requisitados a fechar às 20 horas e comercializar bebidas somente entre as 11 da manhã e 19 horas. Então, para quem gosta de tomar uma birita, em restaurantes e izakayas, esse tipo de coisa, só vai poder ir das 11 da manhã até as 7 da noite. Tá? Então, são as novas regras. Né? O esboço diz que o governo tornaria a público o nome de estabelecimentos que não acatarem os pedidos sem razões justificáveis. Porque aqui no Japão tem aquela velha história do nome, honra, qualidade, etc. Então, se o governo já vai lá e começa a soltar o nome das pessoas, dos estabelecimentos a público, o público naturalmente tende a boicotar, né, aquele estabelecimento e etc. Então você vê que se torna uma desonra para a pessoa e para a empresa. Então por isso que eles já fazem isso, né, aquele ataque psicológico. O governo central apoiaria governos locais que pagam subsídios a bares e restaurantes que acatarem os pedidos. Né? Então isso aqui sempre foi feito. Né? Só que no caso assim, o governo local ele já paga, aí vem o central e coloca mais uma parcela, tipo assim, mais uma quantia para ajudar naqueles subsídios. Rapaz, o Yasutoshi Nishimura tá passando apertado, meu irmão, porque os caras tão comendo ele com farinha aqui na televisão. Ah lá, ele tá falando de novo. 20時までの時短、テレワーク、外出自粛、イベントの制限、こういったことを通じて何としても減少傾向にできるようにですね、日々の状況も含めて私基本的には Pena que não dá para mostrar a cara dele, mas ele tá passando apertado. そうしたことあるいは SNS なども通じてですね、しっかりと国民の皆さんにご説明をしてまいりたいと考えております。そして今日の諮問委員会でも対象地域についてご議論いただきましたけれども、分科会からステージ3、4と Ele já falou, né, do teletrabalho ali, né, que aqui no Japão é teletrabalho, aí no Brasil é o home office, né, tá falando questão de estudos ali também, né, dos estudos não, tá falando questão dos centros, né, comunitários, né, mas sabe como é que é, o bicho tá passando apertado ali. Teve um político ali agora há pouco que veio, mas sentou a língua dele, mas continuando aqui, né, porque o político falou, vocês tiveram tempo suficiente para vocês terem, para fazer as medidas, para vocês tomarem providências, por que vocês não fizeram nada? Né? Mas, sabe como é que é? O documento diz que os negócios e empresas seriam solicitados a promover o trabalho remoto por turnos para que o objetivo de reduzir o número de empregados em escritórios seja 70%, né? Caso 70% seja atingido. Você viu que até coincidiu bem no momento que ele estava falando ali, né? Coincidentemente, sabe como é que é, né? Você vê que o canal traz as coisas assim para vocês. Para quem entender japonês, né? Da forma fluente, vai conseguir entender o que ele estava falando ali. Seriam ainda solicitados a restringir o trabalho às 20 horas, a menos que seja necessário para dar continuidade às suas operações. Olha só. Então, ó, vamos ler de novo. Seriam solicitados a restringir o trabalho após as 20 horas. Então, não está proibido o fechamento de fábricas, né, escritórios, outros negócios, nesse estado de emergência. A não ser que eles soltem alguma coisa diferente. Mas nesse estado de emergência, pelo esboço que a NTK soltou ali, tá, não vai ser necessário fechar. O trabalho tem que ir até as 20 horas. Depois das 20 horas precisa ser justificável. Se não for justificado, aí eles vão ver o que eles vão fazer de retaliação. Caso contrário, vai até as 20 horas. Então vai todo mundo trabalhar normalmente também, até as 20 horas. É aquela velha história que eu já vim falando. O Suga, ele quer que a roda da economia continue parando. Ele não quer que pare nada, economicamente falando. Então eles têm que chegar num consenso, tipo assim, entre proteção e a roda da economia. Só que nessa brincadeira, aqui eles não falam o que vai ser, no caso assim, das empresas que trabalham, tipo assim, que tem o turno da noite, o Yakin. Se o Yakin também vai ter a mesma carga horária,
né? Tipo assim, vai começar, dependendo, se fechar às 8 horas da noite a firma, então se a firma continuar às 8 da noite rodando e parar às 5 da manhã, não foi falado nada. Então, dependendo, se a fábrica for obrigada a fechar às 8 horas da noite e não puder ter o turno da noite, quem trabalha dia 15 se lasca. Só que nessa brincadeira toda, tem aquelas fábricas, né, tipo Bentoiás, que elas têm que trabalhar à noite para repor a comida dos combines durante o dia, de madrugada, né? Então, nessa brincadeira toda, alguma coisa eles vão fazer. Só que aqui nesse esboço o governo não soltou ainda, tá? Então está muito nebuloso ainda, né? Infelizmente. O esboço diz que o governo não solicitaria o fechamento de temporário das escolas, como eu gravei também em outra matéria já, e já tinha soltado isso desde o princípio da semana, né? No entanto, medidas anti-infecção abrangentes seriam requisitadas, né? Então vocês vão ver que eles não vão fechar escolas, não vão fechar comércios, tá? Não vão fechar empresas. A coisa vai ser muito mais light do que foi da última vez, tá? Então eu não sei até que ponto vai ser eficaz esse estado de emergência, se vai ser eficiente e eficaz. Eu tenho minhas dúvidas, porque durante o dia uma parcela muito grande de pessoas rodam, e não é só bares e restaurantes que têm infecções por coronavírus, tá? Então, e aí, como é que vai ser? E se as firmas não acatarem a ideia de 70%? Só que isso vale só para os escritórios. Como é que um funcionário de uma linha de montagem vai fazer isso? Vai trabalhar em casa como? Vocês entendem? Deu para vocês terem ideia? Então é questão da gente colocar cachola para funcionar. Cérebro não é droga, dá para usar à vontade, né? Então são várias coisas assim que, né, até acertar as pontas, né? Vamos escutar mais um pouquinho aqui. 売上の減少、営業自粛や時短の要請が経営を直撃しているときに、さらなる営業時間短縮要請では経営が成り立ちません。1日この4万円を拡充する、こういった今の協力金の対応で、飲食店の皆さんに時短に協力してもらえると本気で思っているのか、この点をお聞きしたい。非常な大臣。 Eles estão fazendo. O cara acabou de fazer a pergunta pro Nishimura. 倒産件数昨年のものを月別にも見ておりますけれども、全体としては例年よりも、例年並みか例年よりも少ない。 Aí hoje o Nishimura ele está sendo sabatinado, tá? Ele está sendo praticamente assim, sabatinado numa série de perguntas, né? Por que daquilo, o porquê disso, como é que vai ser feito aquilo, como é que vai ser feito aquilo, né? É aquela velha história. É isso aí que eu falei do esboço, né? Que eles estão soltando, que eles não responderam muitas perguntas. E aí o Nishimura agora ele está passando apertado para responder as perguntas. Então dá para vocês terem ideia que o canal está acompanhando para poder passar para vocês, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.